Mateus 11, 28 ao 30. Amém? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, Jesus fala sobre descanso, mas ele também fala de algo. Ele fala sobre jugo, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre peso, e nessa noite nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir licença para vocês, antes de expor esse texto por completo, eu quero falar um pouquinho sobre descanso no Antigo Testamento. No Velho Testamento, o que é descanso no Velho Testamento? E nós pensamos muitas vezes que é apenas uma palavra que quer dizer descanso, mas no Velho Testamento tem pelo menos 5 tipos de descanso. E nós vamos olhar essa noite sobre cada um deles, amém? Antes de explicar sobre esses tipos de descanso, eu estava fazendo uma pesquisa, e muitas pessoas hoje, mas muitas mesmo, sofrem com ansiedade e depressão. Eu peguei um dado no IBGE, para vocês terem uma ideia. Hoje, 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido o diagnóstico médico da doença, assim que o médico constatou que a pessoa está com depressão, 11%. Praticamente aí 25 milhões de pessoas que já foram no médico. Provavelmente esse número cresce muito mais se for contar as pessoas que ainda não foram no médico. Ansiedade, em 2017 já era 19 milhões. Depois da pandemia, aumentou 25% esse dado, constatado por médicos. Então hoje, talvez a ansiedade e depressão é uma das doenças mais tenebrosas dos dias atuais, que mais aflige as pessoas. Só que nessa noite nós vamos ser libertos disso, em nome de Jesus. Se você está dentro desse cativeiro emocional, espiritual, você vai ser liberto no nome de Jesus, amém, irmãos? Então nós vamos lá para os tipos de descanso que tem no Antigo Testamento. E esses descansos, eles apontavam para o descanso que Jesus propôs para nós aqui em Mateus capítulo 12. Qual é o tipo de descanso que Jesus estava propondo? Ele, como se fosse um funil para os tipos de descanso que Deus apresentou no Antigo Testamento. Todos eles apontavam para o Cristo. O primeiro descanso é o Shabat, que é, talvez se você ouvir descanso no Antigo Testamento, o texto que vem à nossa mente provavelmente seja Gênesis capítulo 2. Vamos ler lá, Gênesis 1 ao 2. Vamos falar bastante sobre a Bíblia hoje, vamos ler bastante texto. Gênesis 2, do 1 ao 2, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Lendo esse texto, será que Deus estava cansado de fazer céus e terra? Será que ele criou tudo aquilo, ele estava cansadão e ele esticou uma rede e foi lá deitar? Não. A palavra de Deus diz em Isaías 40 que ele não se cansa, ele não se fadiga, ele jamais fica cansado. Ele sequer derramou uma gota de suor. Nunca. Deus não se cansa. O descansar aqui que está presente nessa passagem é o descansar de fazer assim, ó. Está tudo completo. Eu terminei a minha obra. O meu planejamento, o meu projeto está terminado. No 7º dia ele contemplou isso e falou: agora a minha obra como Criador está terminada. Depois disso, Deus parou de criar coisas. Marcel, você tem certeza disso? Está aqui na palavra. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, mas como Criador, Diogo, cessou ali. Então não tem mais planetas, ele não criou mais isso, foi tudo criado naquela época. Muitos cientistas vão dizer que o universo está em expansão, beleza. Só que na palavra Deus diz aqui que cessou. Criou céus e terra, planetas, sol, estrelas, infinidade de coisas, e ali ele cessou. Só que a passagem aqui é muito interessante, que nesse descanso do Senhor, é um descanso de terminar a obra. Só que nesse dia, o Sabat, que os judeus guardam e eles não fazem nada, Deus ele não ficou parado. Ele continuou até os dias atuais. E se nós lermos o contexto aqui de Gênesis 1,
que é um pouco antes do Gênesis 2, obviamente, tem primeiro dia, tem segundo dia, tem terceiro dia, tem quarto dia, tem quinto dia, tem sexto dia, com manhã, tarde e noite. Por exemplo, Gênesis 1, 23. Houve tarde e manhã o quinto dia. Então todos esses dias tiveram manhã, tarde e noite. Só que esse sétimo dia não tem. Leiam de novo ali, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia, que dia que ele terminou, gente? Não foi no sexto. No sétimo dia ele terminou. No sétimo dia ele ainda estava trabalhando, Isaías. Que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Ele falou assim, agora eu terminei. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. Deus ainda está no sétimo dia. Nós vivemos tempos do sétimo dia de Deus. Para Deus não teve oitavo dia, Daniel. Ele ainda está no sétimo dia, porque a obra que ele terminou como criação, terminou no sétimo, e ele está vivendo o sétimo. No sétimo dia, Jesus voltou. Jesus veio. E nós vivemos atualmente o sétimo dia. Amém? Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Segundo descanso, que a Bíblia fala, é o Shamat. O primeiro é o Sabat, o segundo é o Shamat. Eu não quero que vocês decorem isso. Shamat, né? Parece o mate-leão, né? Talvez deve ser, a pronúncia deve ser diferente da minha, mas é, né? Caipira, Shamat. Qual que é esse descanso? Deixar a terra parada para descanso, renovo, uma parada para manutenção. Esse é um outro tipo de descanso. Se você for ler na palavra, está lá a palavra descanso. Mas o significado no hebraico é outro. É Shamat. E essa passagem, que é a mais famosa talvez, sobre esse tempo de descanso, está lá em Êxodo 23:11. Porém, no sétimo ano, deixe a terra descansar. E não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Esse descanso já é um descanso de renovo. É um descanso diferente daquele que nós lemos em Gênesis. É descansar também. Só que é um tempo assim que a terra vai descansar, os seus nutrientes vão voltar. E além disso, ela vai produzir também. Produzir para quem não cultivou, para quem não semeou, para as pessoas que são pobres, para as pessoas que precisam de algo. Então esse sétimo ano era para trazer provisão para essas pessoas que precisavam. Também é descanso do Senhor. Lembrando que todos esses descansos que nós estamos lendo está convergindo para o descanso de Jesus Cristo. Amém? Terceiro, Nuak, que é um outro descanso. Esse descanso é uma proteção contra inimigos, ter repouso, ter paz e ter cuidado. Também é descanso. Abram lá em Êxodo 33:14, quem tiver com a Bíblia aí. Êxodo 33:14. Êxodo 33:14. Êxodo 33:14. Eu vou abrir aqui. Êxodo 33:14. Diz assim: Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Esse descanso, tem outra versão aí? Te darei vitória. Então, na versão do Daniel, descanso ali é vitória. Amém? Tá certo? É isso. Porque Deus está prometendo para eles que eles não teriam derrota. Eles teriam vitória. Olha, eu vou dar descanso dos inimigos de vocês. Eu vou dar descanso de todos que atacarem vocês, se vocês me obedecerem. Porque nesse contexto aqui do Êxodo 33, Deus está prometendo para eles, vão para a terra prometida, vocês vão chegar até lá. Eu vou guiar vocês, um anjo vai à minha frente, até, provavelmente está escrito aí, o anjo de Deus irá diante do povo. Então é uma conversa de Deus com Moisés. Moisés está questionando Deus, como é que vai ser, como é que vai acontecer, como que vai ser, como que não vai ser, nós teremos proteção ou não. Então esse descanso que Deus está prometendo para Moisés, é um descanso de vitória, é um descanso de proteção. Só que se nós lermos na palavra, aparece descanso também. Por isso que é importante nós lermos no original, buscar o que realmente a palavra quer dizer. Para nós entendermos de fato que esse descanso de Jesus vai nos atingir em todas as áreas, amém? Todas as áreas. O descanso do Senhor é em todas as áreas. Esse é o Nuak. Você vai ver mais um descanso como esse em 1 Crônicas 22:9. Eu não vou ler para nós avançarmos, tá? O quarto descanso é o Menuchá. Era o Shamat e Menuchá.
Deve ser menos chá, sei lá, uma coisa assim. Mas o curitibano tá menos chá. No final do culto vai ter chá? Não vai. Números 10, 30... O menos chá é estar em um lugar de descanso. A passagem mais conhecida sobre esse menos chá é em Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Tem versões que vai estar assim, águas de descanso. Tem alguma versão aí? Abram aí, Salmo 23. A minha versão, que é a Nova Almeida Atualizada, está águas de descanso mesmo. Só que provavelmente nas versões que vocês têm aí vai estar águas tranquilas. Tem alguma versão que está águas de descanso? Águas tranquilas, né? Águas mansas, águas de descanso. Então, o menos chá é esse lugar de descanso. É o lugar que você fica tranquilo. É o lugar que você vai, de fato, dormir tranquilo. É um lugar de descanso. Então, o salmista ali, Davi, né? Quando ele compôs esse salmo, esse hino, ele falou assim, Senhor, pode acontecer o que tiver, porque ele vai continuar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa em qual lugar Davi estivesse, se Deus estivesse com ele, seria um lugar de descanso. Amém? Quinto, mais chá. Brincadeira, não é mais chá não. Chacabe. Chacabe. O que é o chacabe? Deitar para dormir e morrer. No Antigo Testamento, muitas passagens estarão como descanso. Quando você descansar com seus pais, vai acontecer isso, isso e aquilo. Vamos ver na palavra isso. 2 Samuel 7,12. Quem quiser abrir aí? 2 Samuel 7,12. 7,12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Quem abriu aí, tem alguma palavra diferente de descansares? Tem dormir? Tem morrer? Então esse descansar aqui, que é o chacabe, é o deitar para dormir mesmo, uma noite de sono, ou morrer, que também é descanso. Amém? Vamos avançando então. Nós falamos aqui sobre 5 tipos de descanso, para não se alongar demais. Nosso primeiro descanso, que foi lá em Gênesis 2, é um descanso de plenitude, de completude. Que Deus falou assim, agora está completo. A minha obra como Criador está completa, agora o descanso. Que é o Shabat. O segundo é o descanso do renovo. Lembra de descansar a terra, os sais minerais lá, tudo, os adubos, tudo voltar ao normal, para depois eles começarem novamente a plantar. É o segundo tipo de descanso. O terceiro descanso, quem lembra? Proteção contra os inimigos. Proteção contra os inimigos. Então Deus garantia assim, você vai entrar na terra prometida e eu vou te dar descanso dos teus inimigos. Esse mesmo descanso aqui está quando Deus fala com Davi sobre Salomão. Salomão nunca guerreou, gente. Ele foi um rei tão poderoso, tão rico, que nenhuma nação teve coragem de se levantar contra ele. Deus prometeu descanso para ele dos seus inimigos. E ele prosperou demais na nação, porque nenhuma nação atacava ele. Todo mundo gostava dele, ouvia a voz dele, a sabedoria dele, ouvia ele falar as palavras dele, que eram de sabedoria. O quarto, lugar de tranquilidade, Salmo 23. Lugar de águas tranquilas. Quinto, um bom sono e uma boa morte. Quem está em Cristo tem uma boa morte. Porque quem morre em Cristo, fechou o olho aqui, abre no céu no mesmo instante. Eu estava vendo um documentário do Billy Graham, eu até aconselho vocês a assistirem assim, que dá uma renovada na tua fé de um jeito, gente. Tá lá no YouTube, lá, documentário Billy Graham, da vida do Billy Graham, mais ou menos isso você vai conseguir achar lá, dá uns 50 minutos mais ou menos. E vai contando a história desse grande homem de Deus, esse evangelista. Ele ganhou mais de 3 milhões de almas para Cristo, gente. Sabe quando Jesus Cristo diz assim, coisas maiores que eu vocês farão? Billy Graham fez coisas maiores que Jesus, aqui na terra. Ele ganhou mais almas que Jesus estando aqui na terra.
Claro, através do nome de Jesus, pregando Jesus. Só que aqui na terra, essa promessa se cumpriu também na vida de Billy Graham. Ele lotava estádios. Jesus nunca lotou um estádio. Ele lotou uma montanha. Lotou um monte, mas um estádio jamais. Então coisas, nem tinha estádio naquela época, né? Pior que tinha. Coliseu era tipo de estádio, né? Então Jesus nunca lotou um coliseu. Mas o Billy Graham lotou. E ele vai contando a história da conversão dele, vai contando a história da vida dele, da família dele. E bem no finalzinho, vou contar spoiler. Spoiler, ele morre. Spoiler. Um pouco antes de morrer, ele estava com 99 anos, fizeram uma entrevista com ele. E ele falou assim, o senhor está preocupado em morrer, na morte? O senhor como é que você está sentindo? Ele começou a dar risada. Ele falou, estou ansioso para ver ele. Eu estou louquinho para ver ele. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Eu sei que eu cumpri o meu papel aqui nessa terra. Se eu fechar o olho aqui agora, eu vou me abraçar com ele, quero dar um cheiro no cangote dele. O que é isso? Descanso. Ele cumpriu o seu papel, cumpriu o seu objetivo, o seu chamado, respondeu ao seu chamado e encontrou lugar de descanso na velhice. 99 anos, irmãos. Amém. Então vamos voltar agora para o texto de Mateus, para nós falarmos um pouquinho mais sobre a exposição. Dando esse contexto, agora nós vamos para a palavra de verdade, tá? Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que é estar cansado, irmão? Está sofrendo uma aflição muito grande, uma tristeza muito grande, um aborrecimento, um intenso trabalho. Isso quer dizer, Jesus está falando assim, vocês que estão cansados. Quantos de nós estamos cansados muitas vezes? Quantos de nós, quando estávamos no mundo e não tínhamos encontrado com Jesus, estávamos cansados, com os ombros sobrecarregados, carregando talvez um peso que não era nosso, talvez pela religião, talvez pela educação dos nossos pais, talvez pela educação dos nossos avós. Muitas pessoas estão presas, talvez na religiosidade, vivendo tempos de sobrecarga, cansados da caminhada. Ele fala assim, ele continua ali, vocês que estão cansados e sobrecarregados. A palavra sobrecarregado quer dizer assim, que está com uma carga muito pesada, que está oprimido por uma carga. E quantas pessoas nós conhecemos que estão oprimidas, gente? Você fala assim, cara, você precisa de Jesus, você precisa entregar essa carga para Jesus. Muitas vezes as pessoas estão carregando cargas sobre seus ombros que estão muito acima da sua capacidade. E Jesus os chama. Jesus nos chama, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em Jesus nós temos descanso, em Jesus nós temos alívio, em Jesus nós podemos encontrar alívios em todas as áreas da nossa vida, seja nos projetos, seja na proteção, seja muitas vezes no vizinho, nele nós teremos descanso. Se você não consegue dormir bem à noite, em Cristo nós temos descanso. Amém? Continuando. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Espera aí. Então Cristo está dizendo assim, me seguir, não quer dizer que você não vai carregar peso nenhum. Andar com Cristo é carregar algum tipo de peso. Só que esse peso não é pesado. O que é esse jugo que Jesus está falando aqui? É o peso da responsabilidade. É o peso da responsabilidade de levar Jesus ou testemunhar de Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Porque eu, sendo pastor, não consigo chegar na tua rede de relacionamento, a não ser que você me apresente. Eu não consigo testemunhar diariamente no teu local de trabalho, porque eu tenho meu local de trabalho. E o meu jugo é o meu local de trabalho. O meu jugo é a minha vida com a minha família. As minhas filhas estão me vendo o tempo todo. Como eu falo com a esposa, como eu leio a Bíblia, se eu leio a Bíblia ou não, se eu oro ou não, se eu priorizo as questões do reino, se eu levo aquilo que eu prego para vocês aqui a sério. Porque uma coisa é eu chegar aqui bonitão e pregar tudo para vocês aqui. E vocês pensam, nossa, o cara é mais santo que existe. Mas será que eu estou vivendo isso na minha casa? Então existe um peso sobre mim. Só que esse peso não é pesado. Só que eu não posso deixar de lado esse peso. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Espera aí, Jesus. Esse jugo que está sobre o Senhor também, pode colocar sobre mim. Porque eu quero ser corpo de Cristo aqui na terra. Spoiler da pregação de amanhã.
Eu quero ser corpo de Cristo, e para ser corpo de Cristo eu preciso pagar o preço. Tem um preço a ser pago. Tem uma responsabilidade. Tem uma obra para ser feita. Ah, Marcelo, mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei fazer aquilo, aquele outro. A nossa obra, irmãos, o nosso chamado maior é o ID. É pregar o Evangelho. E é fácil? Não. É fácil ser cristão? Não. Não é fácil. Ser um cristão de verdade, aquele que realmente é um representante de Cristo aqui na terra, não é fácil. Tem um jugo sobre nós, mas esse jugo é leve, amém? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, irmãos. Jesus é humilde. Nós precisamos aprender como ser manso e humilde com Ele. E se nós assumirmos o peso, esse jugo leve que Ele coloca sobre nós, a partir do momento que nós estamos andando com Ele, nós aprendemos a ser humilde, porque a palavra nos confronta o tempo todo. Cada vez que nós lemos, se você ler 10 vezes a mesma passagem, a palavra vai falar de maneira diferente, porque você vai estar vivendo coisas diferentes. Você vai estar vivendo um momento diferente na tua vida. Amém? E vocês acharão descanso para a sua alma. Ó a cura da depressão aqui, ó. Ó a cura da ansiedade. É tomar sobre nós a nossa responsabilidade. A responsabilidade que está sobre Cristo, como Salvador da humanidade. Jesus, eu quero ser um representante teu. A partir do momento que eu começo a exercer o meu papel aqui nesta terra e cumprir o meu chamado, eu sou curado da minha alma. Não tem como você andar com Cristo e ser um cristão verdadeiro e agindo conforme Deus quer que você haja e cumprindo a vontade dele aqui nesta terra, você sofrer com questões emocionais, com questões da alma. E se você ainda está sofrendo com isso, nós vamos orar no final desse culto. E nós vamos ser libertos em nome de Jesus. Eu quero ser liberto. Quem quer ser liberto? Tem questões na minha vida que eu preciso ser liberto. Tem questões na minha alma que eu não consigo tocar. Por isso que eu até fui buscar ajuda profissional. Fui buscar terapia, um psicólogo para tratar questões da alma. Mas muitas vezes ele fala coisas lá que está na palavra. Era só ter lido e aplicado. Eu tenho que ouvir um terceiro que não faz parte da igreja falar assim, cara, você precisa mudar isso. Você precisa voltar para aquele lugar e pedir perdão, ou exercer perdão. Está tendo a palavra. Amém? Onde nós estávamos? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Espera aí, existe um jugo então. Existe um fardo. Então se eu chegar para vocês e pregar assim, venha para Jesus que tudo vai ser resolvido e você vai viver tranquilinho. Isso é uma mentira. A partir do momento que você se posiciona de verdade com Cristo, te prepara para a batalha, irmãos. Só que o descanso é garantido. A vitória é garantida. Em Cristo nós podemos achar lugar de descanso, lugar de vitória, para todas as áreas da nossa vida, porque Deus ele nos deu plenitude de vida, Ele prometeu para nós plenitude de vida. Ele nos prometeu vida e vida em abundância. E nós podemos começar a viver a eternidade aqui e agora, amém? Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 4, para nós terminarmos em nome de Jesus. Estamos avançando o horário aqui. 8:01. Não, estamos dentro do tempo ainda. Hebreus capítulo 4, para nós complementarmos essa passagem do descanso. Hebreus capítulo 4. Em nome de Jesus. Eu vou ler aqui. Portanto, esse portanto ele liga o capítulo anterior. E o capítulo anterior está falando sobre Moisés, está falando sobre o povo de Israel. O autor, que nós não sabemos quem é, muitas pessoas afirmam que é Paulo, está afirmando que Jesus, ele é maior do que a lei, ele é maior que Moisés, e ele é maior que todos os profetas. Então esse livro ele é direcionado para os judeus, porque os judeus não consideram Jesus, eles esperam o Messias que está por vir. Então esse capítulo está dizendo assim, gente, tudo que tinha no Velho Testamento, tudo que nós aprendemos no Velho Testamento, tudo que nós testemunhamos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, aponta para o Cristo. Ele é o Salvador. Nele se cumpre todas as coisas. E ele faz uma ligação então com esse capítulo. Depois vocês podem ler em casa se vocês quiserem. Que daí ele vai falar que os israelitas, eles tropeçaram muitas vezes, eles desobedeceram muitas vezes, eles não cumpriram aquilo que Deus pediu para eles cumprirem. Eles não obedeceram à lei de Jesus, de Deus, perdão. Então ele fala assim, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus,
Então o descanso para nós, nestas áreas que nós lemos aqui, é uma promessa. Basta você ir lá e tomar posse desse descanso. Se tem alguma área que está te afligindo, toma posse desse descanso. Ei, Senhor, na tua palavra está dizendo que se eu te seguir, e se eu cumprir a tua vontade aqui nessa terra, eu terei descanso. Em cima dessa palavra nós podemos orar. E ele está falando: tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Então ele está falando assim, toma cuidado para não se transformar igual os israelitas, que deixaram de acreditar na lei, que deixaram de acreditar no Senhor, que desobedeceram muitas vezes, que não cumpriram aquilo que estava escrito na lei, porque a lei apontava para o Cristo, e eles simplesmente falavam assim, não quero saber disso aí, eu vou adorar a Baal, eu vou adorar outros deuses, esse Deus aqui nos tirou do Egito para a gente passar fome aqui no deserto, só estou comendo maná só, não tem mais nada, não tem uma proteína, não tem uma carne. O tempo todo eles estavam reclamando, o tempo todo eles estavam murmurando, o tempo todo eles estavam questionando se realmente Deus estava fazendo o melhor por eles. Então o autor está falando assim, toma muito cuidado, porque para vocês foi pregado o Evangelho. Toma cuidado para não perder esse lugar de descanso. 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Eles ouviram as boas novas, eles falaram assim, vai ter o Messias, eles esperavam o Messias, eles esperam o Messias. Vai ter o Messias, ele vai ser assim, vai ser assado. Os profetas apontavam para o Messias, os sacrifícios apontavam para Jesus, o tipo de sacrifício, o cordeiro, a passagem de Abraão naquele monte Moriá, quando foi assassinar ou matar seu filho em sacrifício. Eu proverei o cordeiro perfeito. E o cordeiro perfeito foi provido naquele monte. Apontava para quem? Para Jesus. Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. Nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. Estava apontando diretamente, falando de quem? De Jesus. O local de nascimento dele foi profetizado. O local que ele viveria foi profetizado. Quem seria a mãe dele foi profetizado, seria uma virgem. O local do nascimento, o local de morte dele foi tudo profetizado. Então nós ouvimos as boas novas. Cabe a nós escolhermos se nós vamos obedecer ou não. Cabe a nós sabermos se nós vamos ter fé ou não. Crer ou não. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça. Então peraí, quem não crê nele, já pereceu. Quem não crê nele, está destinado ao inferno. Quem não acreditar nele, eu acredito que Jesus, que veio há 2000 anos atrás, ele morreu pelos meus pecados, e eu reconheço que sem ele, eu estaria fadado ao inferno. Quem não crê, já está condenado. Continuando, porque eu prometi que ia pegar leve, mas a palavra que eles ouviram, não lhes trouxe proveito, eles não tiraram proveito daquilo que eles ouviram. O evangelho através da lei, o evangelho através das profecias, o evangelho através dos sacrifícios, o evangelho através do tabernáculo, eles não creram, eles abandonaram essas coisas, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Se você crê, você está em descanso. Mas Marcelo, eu estou passando por batalha, você não sabe como é que está a minha vida, aflição. Irmãos, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já tinha uma mentalidade de descanso. Eu sei aonde eu vou chegar, o que eu vou fazer, que vai ser na cruz, e eu sei que terei conquistado aquele reinado, que já era meu, e eu fui conquistado agora como homem. E hoje tem um homem reinando nos céus, 100% Deus, 100% homem. E tinha que acontecer isso, para que o homem, que somos nós, não padecêssemos. Porque se Jesus não tivesse vindo ainda, nós estaríamos fritos. Nós não teríamos esperança. Nós não teríamos lugar de descanso. Eu não poderia nem estar pregando essa mensagem. Eu não poderia descansar de nada. Eu não poderia estar vivendo em águas tranquilas. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa passagem aqui quer dizer assim, quando aquele povo começou a murmurar demais, se voltar a adorar outros deuses, Deus falou assim, todos os homens que têm idade de guerra não entrarão na terra prometida. Quem lembra dessa passagem? Só entrará Josué e Caleb.
Para eles eu darei lugar de descanso. O que é lugar de descanso? Chegar onde deveria chegar. Cumprir o que deveria cumprir. Aqui está o Shabat. Quando chegarem na terra prometida, terão lugar de descanso. Shabat também terão lugar de descanso, que é um dos descansos ali. Terão lugar de descanso, de proveito, lugar da bênção, lugar que vai manar leite e mel, lugar que você vai contemplar que de fato é a promessa se cumprindo. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. 4. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. O certo lugar é Gênesis 2, que nós acabamos de ler no começo da palavra. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, então o descanso não é para todo mundo. Porque nem todo mundo vai acreditar. Jesus morreu para todos acreditarem, mas nem todos vão acreditar. E você pode pregar para 10 pessoas e algumas realmente acreditarem. E algumas realmente falarem, cara, eu quero esse Deus. E como é difícil, às vezes você expõe, você fala, você testemunha, você fala do que tem acontecido na tua igreja, no lugar que você está congregando, no teu trabalho, você testemunha e as pessoas não estão nem aí. Elas ouvem, passa por um ouvido, sai pelo outro, elas não dão crédito. Mas um dia, nós não estaremos mais aqui. Um dia, o Espírito Santo não estará mais aqui. Aí elas clamarão para que os montes caiam sobre as suas cabeças. Elas clamarão pela morte. A morte eles não vão achar a morte, gente. Tomar veneno, vão morrer. Porque eles vão ter que contemplar a vinda, a volta do Filho do Homem. Mas nós estaremos no nosso lugar de descanso. Enquanto eu estava comentando isso hoje com a minha esposa, a minha filha estava ouvindo e ela, pai, mas como é que vai ser esse negócio? Nós vamos estar aqui, nós vamos sofrer, a besta vai devorar a gente? E ali eu pude falar um pouquinho sobre esse lugar de descanso. Eu creio que nós estaremos já com Ele. Nós contemplaremos tudo isso, mas num lugar de descanso. Amém? 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, está falando de israelitas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Nós temos que estar disponíveis, nós temos que orar para que as pessoas que ouçam essas boas novas estejam disponíveis hoje para se converter. Porque pode ser que não tenha amanhã. Pode ser que o hoje seja o último dia para elas. 8. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, Josué foi que conduziu o povo atravessando o Jordão para chegar na terra prometida. E no livro de Josué inteiro vai contar sobre as batalhas dele, sobre a divisão das terras, e ele foi bem sucedido em tudo que ele fez. Só que ele não deu descanso para eles. Através dele, de Josué, da pessoa de Josué, o povo não conseguiu descanso. Porque o único descanso verdadeiro é em quem? Jesus. Ele chegou no objetivo. Atravessou o Rio Jordão, tranquilo, conseguiram guerrear, foi vitorioso, mas eles não tiveram plenitude nele, na pessoa de Josué. É isso que o autor está dizendo. Se ele tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então o próprio Josué falou, gente, nós chegamos na terra prometida, mas o melhor ainda está por vir. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Resta um repouso sabático. Aquele dia assim, acabou. Esse sabático aqui é o sabate lá de Deus. Está tudo certo. Um dia nós contemplaremos isso. Um dia nós, mesmo que Jesus não volte na nossa geração, né, se nós não venhamos a ver isso, se for mais de 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Provavelmente, né? Se tiver, vai estar bem velho. Vamos colocar 150 anos então. Se 150 anos Jesus voltar depois de 150 anos, nós não estaremos mais aqui. Mas nós já estaremos lá. No lugar de descanso. Porque isso é uma promessa, gente. O descanso sabático para nós é uma promessa. Então não temam a morte, não temam o dia de amanhã, não temam o que está por vir, porque nele nós temos descanso, isso é uma promessa. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. 11, para nós terminarmos, e nós já vamos caminhando para o fim. 11. Portanto,
esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. O autor está dizendo assim, chegar no lugar de descanso envolve trabalho, esforço. Nós temos que nos esforçar para chegar naquele lugar. Hoje nós, com a média aí de 20 a 30 anos, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas de 20 a 40 anos, nós estamos aqui firmes no Senhor, glória a Deus por isso. Mas Deus vai te achar daqui 40? Firme nele? Daqui 50 anos, podemos ter uma conversa, você vai estar se esforçando da mesma maneira? Para se manter santo, para se manter justo, para caminhar conforme a palavra dele? Porque muitas de nós, talvez, ou pessoas que não estão aqui, no caminho se desviarão. Só que uma vez ouvida a palavra, provavelmente irão voltar. Amém? Eles irão voltar. E eles vão te achar. Eles vão te achar num lugar de descanso. Eles vão te achar firmes. Que você possa refletir nisso nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse lugar de descanso e os 5 lugares de descanso ou estados de descanso que nós lemos essa noite seja uma verdade, vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?